E aí, pessoal, vamos agora falar sobre o que aconteceu na Free Agency, na agência livre de ontem, do dia 3 de agosto de 2021. Tivemos grandes notícias aí, vamos começar a movimentação, tá? Primeira coisa, Carmelo Anthony anuncia que ele vai para o Los Angeles Lakers. Sobre o Lakers eu já fiz um vídeo específico que eu vou deixar o card aqui em cima também, explicando todas as trocas, como que funciona essa parte do teto salarial da NBA, como que o Lakers conseguiu contratar tantos jogadores e jogadores de peso no teto salarial, né? Parece que dá essa impressão que o Lakers tinha dinheiro infinito aí para sair gastando, mas você vai entender direitinho. Acesse o vídeo que tá no card lá em cima, tá? Segunda notícia, Stephen Curry vai ter uma extensão com o Golden State Warriors. Ele passa a ser o primeiro jogador a ter dois contratos de mais de 200 milhões de dólares. E aqui, informação importante também, né? No ano de 2024 para 2025, o salário dele vai ser de 59,6 milhões de dólares, o mais alto da história também, tá? Próxima notícia aqui, interessante também, DeMar DeRozan deixa o San Antonio Spurs e vai num sign and trade com o Chicago Bulls. Como que funciona o sign and trade? Então, o DeMar DeRozan era um free agent, né? Ele era um agente livre do San Antonio Spurs. Só que o San Antonio, ele poderia ter aberto mão, né, simplesmente do DeMar DeRozan, ele sairia desse salário, né, do San Antonio Spurs, ele poderia assinar com uma outra equipe. Só que o Chicago Bulls tinha interesse no DeMar DeRozan. E para o San Antonio Spurs não sair de mãos abanando aí sem nada, o que o Spurs faz? Ele assina o DeMar DeRozan, lembrando, né, que um jogador que já era da equipe, ele pode assinar com a mesma equipe, mesmo passando o teto salarial, desde que a equipe pague as taxas, né? Então, para o Spurs não sair perdendo tudo, né? Perdendo o DeMar DeRozan de graça, ele assina o DeMar DeRozan e o Chicago Bulls também tinham alguns jogadores para assinar, que eram o Thaddeus Young e o Al-Farouq Amino. Ele assinou esses dois jogadores, né? E o Spurs assinou o DeMar DeRozan e eles foram trocados. Então teve um double sign and trade, porque o Al-Farouq Amino e o Thaddeus Young também tiveram que assinar e concordar a serem trocados aí pelo San Antonio Spurs, e esses dois jogadores foram junto com duas escolhas de draft, uma de primeiro round de 2025, se não me engano tem uma proteção até a terceira escolha, ou seja, se essa escolha cair entre o top 3, o Chicago mantém essa escolha, mas se cair abaixo desse top 3, ele vai para o San Antonio Spurs, tá? Essa escolha vai para o San Antonio Spurs e também uma escolha de segundo round. Então o Spurs conseguiu realmente bastante aí pelo DeMar DeRozan, estava tendo boatos de que ele até aceitaria menos para jogar na temporada seguinte, né? Falando que era importante para ele ganhar. Só que quando, né, tem esse ditado que todo mundo tem o seu preço, né? Quando ele acaba recebendo duas vezes e meia, 3 vezes mais do que ele receberia em outras equipes, e tá numa equipe competitiva, né? Que o Chicago Bulls já adquiriu o Lonzo Ball e o Alex Caruso, né? Agora adiciona também DeMar DeRozan para se juntar com o Zach LaVine e o Nikola Vucevic. Temos aqui então agora, aqui uma notícia curiosa, né? Andre Drummond, que tinha finalizado o ano passado na equipe do Los Angeles Lakers, vai para o Philadelphia 76ers jogar junto com Joel Embiid, né? E tem alguns fatos curiosos aqui, porque houveram vários jogos, vários confrontos entre eles, né? Porque Andre Drummond costumava ser um pivô que desempenhava bem em termos de estatísticas, né? Tinha uma quantidade razoável de pontos, era o melhor pegador de rebotes, né, da liga, e se pensava que teria um confronto interessante contra o Joel Embiid, mas o Joel Embiid normalmente acabava destruindo o Andre Drummond. Eles até tiveram alguns embates no Twitter, né, que era engraçado, tem até a reação, né, do Twitter dessa assinatura aí, perdão, que o Andre Drummond e o Ben Simmons juntos, né, conseguiriam construir várias casas aí com esse número de tijolos que eles vão jogar no lance livre. Aqui um pouquinho do histórico, né? Vamos ver se dá para aumentar aqui. O Joel Embiid e o Andre Drummond falando... Joel Embiid falou que o Andre Drummond não joga nenhuma defesa. O Joel Embiid, depois de fazer 39-17, né? 39 pontos, 17 rebotes em cima do Andre Drummond, que só fez 8 pontos. O Joel Embiid acaba provocando, né? Postando algumas coisas... meio tirando sarro daí do Andre Drummond, então vai ser engraçado aí quando eles se encontrarem e estiverem jogando juntos. E basicamente, né, você entende que o Andre Drummond, ele substitui o que o Dwight Howard estava fazendo no ano passado. Eles basicamente trocaram de time, né? Philadelphia e Lakers trocaram os pivôzões aí.
Temos aqui notícia até interessante, né? Patty Mills, o armador australiano, concorda a assinar com o Brooklyn Nets por 2 anos. Nesse contrato aqui existe uma das exceções, né, para equipes que já estão acima do teto salarial, que é o Mid-Level Exception. Se eu não me engano, o Patty Mills ele se encaixou nessa exceção aí, por isso que o Nets conseguiu assinar o Patty Mills. Aqui Goran Dragic diz adeus aí aos fãs do Miami Heat. Goran Dragic estava na troca que trouxe o Kyle Lowry para o Miami Heat, né? Então foi Goran Dragic e o Precious Achiuwa foram para o Toronto Raptors e o Kyle Lowry foi para o Miami Heat, né? Então mais um sign and trade aqui, né? Tanto do Dragic quanto do DeMar DeRozan. Sykes e Pacers. Esse cara aqui, se não me engano, ele acertou um arremesso no último segundo, ganhou o jogo, aí o Pacers quis contratar ele. Enfim, nem lembro o campeonato que ele jogou. Aqui Whiteside, né? Hassan Whiteside, que tinha umas boas performances aí de defesa. Teve uma época que ele estava tendo estatísticas assim incríveis, mas ele nunca jogou assim num time que estava para ganhar, né? Ele passa a ser aqui o reserva do Rudy Gobert no Utah. Uma assinatura interessante, né? Spurs. O Spurs ele conseguiu esse Jock Landale. Ele acho que foi o MVP lá das finais lá do campeonato australiano da NBL. E o Spurs conseguiu contratar ele, né? Ele é um pivô de 25 anos. Eu vi alguns highlights dele, ele consegue arremessar bem de 3, parece ser bem habilidoso ofensivamente, né? Na defesa, ele não é tão rápido assim, mas ele tem essas características de ser um pivô que sabe arremessar de fora. Aqui, Georges Niang, que era do Utah Jazz, foi para o Philadelphia. Ele é um ala, né, na posição 3-4, que tem um bom arremesso, ele consegue criar um pouco assim com a bola. Não é dos caras mais atléticos aí, mas arremessa bem, que é justamente o que o Philadelphia prefere, né? Ele precisa. Provavelmente ele vai ser o reserva aí do Tobias Harris, tá? George Hill sai do... Ele tava onde agora? Ele terminou o ano no Philadelphia 76ers e agora volta para o Milwaukee Bucks. Markieff Morris, uma das perdas aí do Los Angeles Lakers, deixa o Lakers e vai para o Miami Heat, pelo mínimo aí. Temos Ish Smith indo para o Hornets, provavelmente substituir o tempo que o Devontae Graham jogava, né? Devontae Graham que foi para o Pelicans. Temos o Los Angeles Lakers aqui assinando Kendrick Nunn, uma grande surpresa, que é um jogador jovem, tá? O Kendrick Nunn entrou nessa mesma exceção que eu tinha falado do Patty Mills, né? Que ele foi para o Nets. Aí o Lakers usou essa exceção no Kendrick Nunn, né? As equipes têm uma quantidade de salário. Se eu não me engano, quem já está pagando a taxa tem por volta de 6 milhões aí para gastar, que pode ser divididos em mais de um jogador, mas normalmente eles guardam para ter um bom jogador, né? Que é o caso do Kendrick Nunn, por esse montante inteiro aí. O Taylor Horton Tucker concordou em estender o seu contrato aí com o Lakers. Ele é o jogador mais jovem aí do Lakers, né? Um dos poucos jovens aí do Lakers. E tem bastante promessa, assim, ele é bem promissor e ele assinou por volta de 32 milhões nesses 3 anos e ele entra naquela condição de que ele já era um jogador do Lakers, então o Lakers pode assinar o Taylor Horton Tucker por mais dinheiro, passar o teto salarial, porque ele já era um jogador do Lakers. Isso chama o direito Bird, né, do Larry Bird mesmo, o Bird Rights. Temos o Taj Gibson voltando para o Knicks, se eu não me engano por 4,7 milhões. Bruce Brown assinou o qualifying offer dele, então Bruce Brown era um jogador que, se eu não me engano, era um free agent restrito, tá? E o Nets ele tem a opção de fazer dar o salário para ele no ano seguinte, mas que depois dessa temporada 2021-2022 ele vai ser um agente irrestrito, então ele pode ir para qualquer equipe na escolha dele, ele não tem essa restrição de que a equipe poderia cobrir a oferta. Então nessa free agency que está tendo agora, o Bruce Brown ele era restrito, né? Então se uma outra equipe oferecesse um salário para ele, digamos 10 milhões por ano, o Nets teria a decisão de cobrir ou não essa oferta. Mas aí o Nets optou por dar esse qualifying offer, né, essa oferta de qualificação, que o Brown joga mais um ano, mas no ano seguinte ele está livre para escolher a equipe que ele vai jogar, tá?
Temos o Rodney Hood, essa aqui é uma contratação interessante aqui do Bucks. O Rodney Hood é um jogador da posição 2 e 3, né, um canhotinho aí. Ele tem muito problema de lesão, mas é um bom arremessador aí, é um bom scorer, tá? Ele arremessa bem de 3, meia distância, é interessante. Aqui o nosso Brazuca, Didi Louzada, concordou em um contrato com o Pelicans, New Orleans Pelicans, por 4 anos, tá? Tava vendo uns highlights dele aqui. Parece que ele tem um arremesso razoável de 3, mas vendo aqui as estatísticas dele, né? Cadê ele aqui? Né? Esse aqui é o que ele fez lá na NBL, a mesma liga que trouxe LaMelo Ball, que tem agora o Josh Giddey, né? Que foi a 6ª escolha do draft. Aqui, assim, em relação a aproveitamento, né? Não é tão interessante, tá? Então ele tá com por volta de 40% de aproveitamento baixo aí de arremessos, de 3 pontos também 30%, aqui na última temporada foi até mais baixo, né, 26% aí. Parece que ele é meio streaky, né, então tem uns períodos que ele consegue acertar bem, mas outros que ele fica frio. Pode ser um jogador interessante, vamos torcer aí pro nosso Brazuca aí. E aqui o Jock Landale, não, aqui é outro site. Voltamos aqui. Rudy Gay. Rudy Gay era um free agent que várias equipes, né, com vários contenders têm interesse, mas ele acabou assinando com o Utah Jazz, que também é contender, né, mas não foi nesse mercado grande, não foi para Knicks, para Lakers, né, para Clippers. Ele acabou indo para o Utah Jazz. Se eu não me engano, ele também foi naquela exceção de mid-level. Esse aqui é uma das contratações mais surpreendentes do dia, Malik Monk, né, que é um ótimo chutador de 3 pontos. Ele é relativamente baixo para a posição 2, mas ele atleticamente é muito bom, né? Mas ele não se dedica tanto aí para esse lado aí da quadra no campo de defesa. Mas ofensivamente ele tem o seu talento aí e ele assinou pelo mínimo que um veterano pode assinar, tá? Temos o Robin Lopez, né? Um grande fã da Disney aí, indo para o Magic durante 1 ano. Acho que assim, em termos de tempo de quadra não vai jogar muito, né? Tá bem cheio lá, tem Mo Bamba, tem Wendell Carter Jr., acho que vai mais para aproveitar a Disney mesmo. Nets conseguiu James Johnson. James Johnson é um jogador bem versátil, tá? Ele já tá mais passado, assim, né, digamos. Mas ele tinha boa habilidade de defesa, consegue passar bem a bola, tem um arremesso razoável. E ele é grandão, né? Ele tem um porte similar ao do LeBron James. E, somando a isso, né, o James Johnson ele é mais casca grossa mesmo, tá? Ele é faixa preta de karatê. Suns conseguiu manter Abel Nader, tá? Nada muito relevante aqui. Blazers conseguiu Tony Snell. Tony Snell que é um ala, ele tem um bom arremesso de 3, é um defensor razoável, aquele modelo 3&D, né? Que arremessa de 3 e defende. Warriors, né, adicionou Nemanja Bjelica. Bjelica é um jogador na posição 4, né? Ele lembra um pouco o Danilo Gallinari, assim. Arremessa bem de 3. Deixa eu ver... Não, mas Bjelica junto com o Markieff Morris, eles são relativamente parecidos, assim. Então é um pouco que mais do mesmo aí. O que o... Ah, não, é o Warriors, não é, não é Heat. Então o Bjelica pode até encaixar bem, né? Se tiver uma equipe com Klay Thompson, o Stephen Curry, Bjelica aí, eles vão chutar ainda melhor aí de 3 pontos, né? Mais um espaçador aí. Aqui o George Hill já falei. E o Sam Dekker, que estava jogando... não lembro que país que ele estava jogando, mas ele foi um cara draftado pelo Rockets, acho que faz tempo já, deve fazer uns 8 anos, enfim. E aí agora ele volta para a NBA para jogar no Toronto Raptors, tá? Então esse aqui foi o resumão do dia 3 de agosto, né? Hoje ainda existem alguns jogadores aí para se movimentarem, né? Vamos ver como que quem que vai acabar contratando quem. Tem alguns talentos aí ainda na pilha. Temos Dennis Schroeder, né? Um dos caras que deve estar mais frustrado agora, porque ele tinha uma oferta de extensão aí do Lakers, acabou não aceitando. Temos John Collins, que ainda não concordou numa extensão de contrato. E esses jogadores aí, né, o John Collins provavelmente vai acertar de novo com o Atlanta Hawks, né, ele é um excelente jogador aí da posição 4, consegue até jogar a posição 5 de vez em quando, mas ele acha que merece muito mais do que o Atlanta está oferecendo, né. Só que agora não tem outras equipes que podem oferecer mais para ele. Eu até fiquei surpreso que nenhuma equipe chegou e ofereceu o máximo para ele. E é isso, tá bom? Se você curtiu aí esse
esse recap, né? Essa análise aí breve aí do que aconteceu no dia 3. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal aqui. Tô fãzaço da NBA desde 2000 e bolinha aqui e estou trazendo um pouco de conteúdo para você se manter atualizado aí no mundo da bola laranja, tá bom? Qualquer dúvida e sugestão, também aproveita para escrever aqui. Eu vou ficando por aqui e valeu! Cadê? Tenho que já preparar aqui para fechar, né?